Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu trago dois relatos surpreendentes e aterrorizantes. Mas antes disso, se você visita o canal pela primeira vez, eu convido que você possa se inscrever, deixar sempre o seu like em cada vídeo, ativar o sino de notificações para que o YouTube possa sempre avisá-lo quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Eu peço que você possa ajudar o canal a chegar a 50 mil inscritos. Eu conto com todos vocês que possam deixar o seu like e também compartilhar esse conteúdo. Dito tudo isso, vamos para as histórias de hoje. Olá, é um grande prazer contar essa história para todos vocês aqui no canal. O meu nome é Nicolau, sou nascido em Lajeado Grande, pequeno município situado em Santa Catarina. Essa história foi contada pelo meu pai e agora compartilho com vocês. Ele contava que, quando morava em uma fazenda, no mesmo município, ele tinha o costume de ir nas tardes para uma fazenda vizinha jogar cartas e tomar umas pingas. Um dia ele estava voltando da fazenda quando, de repente, ele viu um veado que chamou a sua atenção. Era de dia. Tão logo, ele desceu do cavalo, pegou seu rifle e começou a seguir o veado. Ele disse que o animal corria a uma certa distância, depois parava e virava como se estivesse o esperando. De qualquer forma, lá ia meu pai seguindo. Ele disse que quando teve o veado na mira, atirou e acertou, mas o animal não caiu e continuou trotando. Estranhamente, após o disparo, o veado não fugiu, pois continuava ali, correndo lentamente. Meu pai continuou o seguindo. Deu outro tiro e nada, ele não caía. Ele disse que o veado apenas deu um pulo e continuou trotando. Vale mencionar que meu pai era um bom atirador, e novamente meu pai estava ficando desesperado. Ele disse que o veado não caía, o animal continuava lá, apenas o esperando. Não ia para nenhum lugar. Isso assustou meu pai, porque ele disse que de repente, quando olhou para o veado, ele viu que os seus olhos brilhavam de uma maneira muito estranha que ele nunca viu em nenhum animal antes, nem mesmo nos gatos à noite. Foi aí que ele olhou ao seu redor e percebeu que estava no meio do mato e já estava escurecendo. Ele nunca soube como chegou lá, então imediatamente ele se virou e começou a correr. Ele disse que teve muitas dificuldades para encontrar o caminho, e o mais estranho foi que levou cerca de 2 horas para chegar até onde ele deixou seu cavalo. Ele pensava que havia passado apenas uns 15 minutos, seguindo aquele veado. Quando ele voltou para casa, ele contou à minha avó que algo o havia afastado. A minha avó, após escutar o seu relato, lhe disse: aquilo em que você atirou não era um veado, mas sim o próprio diabo. Era uma noite de sexta-feira em um pacato povoado no interior do Tocantins. Estávamos no humilde alpendre na casa do meu amigo, tomando umas cervejas e desfrutando da tranquilidade do campo. Ouvíamos música sertaneja, música do campo, brilhos e ecos do sertão. Às vezes os cavalos, o mugido das vacas, as folhas das árvores se movendo pelo vento e o estalar dos galhos nos faziam companhia. Era comum para nós compartilhar esses momentos, às vezes em minha casa, outras vezes na casa dele. Meus filhos vinham me visitar de vez em quando, mas ele nunca, ninguém jamais o visitava. Em um momento eu comentei o seguinte ao meu amigo: acabei de perceber que você sabe tudo sobre mim, e eu, por outro lado, não sei muito sobre você. Por exemplo, por que você deixa essa maldita porta sempre trancada e nunca deixa ninguém entrar? Eu disse apontando para ela. Sei que você já foi casado, mas não porque você me contou, mas porque eu vejo as fotos que você tem sobre a lareira, e creio que você é viúvo, porque nenhum homem que tenha se separado
tem fotos de sua ex-mulher na parede. Apesar de tudo, percebi que fui um pouco longe demais ao comentar isso com ele. Não deveria ter dito isso. Me traíram as cervejas. Sua expressão mudou. Ele me olhou sério. Ele deu um gole e apenas assentiu com a cabeça. Eu pedi desculpas por ter falado assim tão levianamente. Você não precisa pedir desculpas, disse ele. Voltamos a ficar em silêncio e, por precaução, eu parei de beber. Assim ficamos por um longo tempo e, quando achei que já era melhor eu voltar para casa, e quando estava me preparando para sair, ele quebrou o silêncio e me disse o seguinte: Sim, eu sou viúvo. Há 25 anos, 3 meses e 4 dias. Ela era a mulher mais linda do mundo. Não era muito alta, tinha cabelos lisos e pretos que chegavam à cintura e olhos castanhos bem grandes. Eu a adorava. Ela me enlouquecia. Lembro-me de odiar que ela ficasse falando tanto, pois ela falava demais. E agora daria tudo para ouvi-la novamente. E deu um gole de cerveja. Germano, sinto muito, não era minha intenção te fazer se sentir mal, eu disse a ele. Não se preocupe, como você bem sabe, sou um homem solitário de poucas palavras, mas estive pensando agora e decidi que preciso desabafar. E quem melhor que um amigo para desabafar? Então você pode me perguntar o que quiser, disse Germano. Eu não podia ir para casa e perder essa oportunidade. Bem, comecei por algo mais fácil e logo lhe perguntei: Como você consegue viver sem trabalhar? Quem disse que eu não trabalho? Exclamou ele rindo. Esses animais não se alimentam sozinhos, apontando para o campo. Você entende o que eu quero dizer? Bem, aposentei-me do petróleo. Aposentado? Mas você deve ter no máximo 50 anos, eu disse com surpresa. Você é como eu continuei. Porém ele me respondeu: Não, eu tenho 71 anos. Ele tirou do bolso de trás de sua calça o seu documento de identidade e me mostrou. Eu não podia acreditar no que eu estava lendo. Dia 2 de agosto de 1949. Mas eu não entendo. Acaso você dorme na geladeira? Eu perguntei e começamos a rir. Depois de um tempo rindo e fazendo piadas sobre sua idade, perguntei o que havia atrás da porta que ele nunca deixava que ninguém abrisse e que ninguém entrasse. Uma gaiola vazia, respondeu Germano. E por que uma maldita gaiola vazia? Eu perguntei com muito entusiasmo. Se você quiser saber, você pode ir embora. Tenho certeza que terá muita curiosidade e querer saber mais. Eu estou disposto a contar tudo sobre mim. Estou cansado de guardar esse segredo. E não importa se você acredita ou não, disse Germano. Levou as mãos ao pescoço e retirou uma corrente que pendia uma chave. Ele me entregou e disse para eu matar minha curiosidade de tantos anos. Ele ficaria sentado no alpendre. Depois de ouvi-lo e ver que ele tinha uma chave pendurada no pescoço, fiquei um pouco desconfortável, mas eu levantei. Entrei na casa e fui direto para a porta. Coloquei a chave na fechadura e a abri. Era um quarto de tamanho 4x4. Não tinha janelas, só se podia entrar e sair por aquela porta. Não estava mobiliada, não tinha cama, não tinha guarda-roupa, nenhuma escrivaninha, nada, apenas a jaula no meio. Era grande, cerca de 1,80 m de altura por 1 metro de largura, com barras de ferros bem grossas, muito sólidas. Se entrava por uma porta gradeada que podia ser aberta e fechada. Não havia nada, apenas a porta, através de uma pequena combinação como de cofres. Eu fiquei atônito. Por que Germano teria uma jaula no meio da casa? Melhor dizendo, para que ele a usava? Que animal ele enjaulava ali? Quando voltei ao alpendre, Germano me olhava, sabendo que eu precisava de um momento para digerir aquela situação. Sim, tem uma jaula bem grande ali. Bem, não é o suficiente. É bastante desconfortável, disse Germano em um tom sério. Mas o que você faz lá dentro? Para que você a usa? Eu perguntei. Para proteger a vila, disse German. Proteger a vila de quê? De mim mesmo, respondeu ele. Eu não entendia a que se referia, mas por precaução, eu sorri pensando que era outra piada. Em vez disso, ele não se abalou. Apenas me disse para prestar atenção que ia me contar seu maior segredo. Ele respirou fundo e começou. Ele disse: Eu estou amaldiçoado. Tentei de tudo para resolver isso,
benzedeiras, padres, pastores, xamãs, gurus, mas simplesmente estou amaldiçoado. Então há anos tive que recorrer até essa jaula, construída sob medida com aço reforçado, com mais barras do que o normal. Embora parecesse grande para você, é pequena quando chega o momento da transformação. Tenho que ficar desconfortável, apertado, sem a possibilidade de fazer movimentos bruscos ou exercer força. Para mim aquilo pareceu cômico, eu pensei. E eu perguntava a mim mesmo o que ele estava me contando. Com certeza ele estava tirando sarro de mim. Mas ele olhando para mim disse: se você acha que estou tirando sarro com você, você está enganado. E Germano continuou dizendo: pela primeira vez, depois de muito tempo, eu estou falando com todo o meu ser, sem a necessidade de estar escondendo alguma informação ou agindo pelas sombras. Então peço, por favor, se acha que isso é loucura, pelo menos escute o que eu tenho a dizer. Faça isso por mim. Eu nunca tinha visto aquela expressão no rosto de Germano. Ele parecia desesperado e frágil. Algo muito estranho nele, sendo um homem bastante reservado. Apenas concordei e devolvi outro sorriso. E ele continuou: desde que me lembro, a minha casa foi um orfanato de freiras. Toda a minha vida foi uma constante subida íngreme. Nunca tive uma vida normal como qualquer outra criança. Aos 18 anos, quando atingi a maioridade, tive que sair do convento. Trabalhei de tudo, desde peão nas temporadas de frutas, até que consegui anos depois meu último emprego no petróleo. Mas, antes disso, quando eu tinha 16 ou 17 anos, surgiu a curiosidade de saber quem eram os meus pais. Talvez eu tivesse irmãos ou apenas perguntaria por que eles me abandonaram. Então, depois de tanto insistir e vasculhar entre papéis e documentos, achei todas as informações. Meus pais biológicos estavam mortos, mas descobri que tinha 6 irmãos mais velhos. Toda aquela raiva que sentia, de certa forma, se foi. Pobres, gente do campo talvez não tivessem condições de nos alimentar. Tiveram que me abandonar. Minha cabeça tentava se justificar. Consegui alguns endereços dos meus irmãos. Para minha surpresa, não estavam longe. E me apresentei na casa dos 3 mais velhos. 2 fecharam a porta na minha cara, dizendo que não tinham nenhum irmão, que sempre foram 6. Por último, fui à casa do mais velho de todos. Naquela época, ele já era um homem adulto, com 35 anos de idade. Ele foi honesto. Ele foi quem me deu a notícia. Ele foi quem me contou sobre a minha maldição. Disse que meus pais me abandonaram porque eu era o 7º filho homem. Entre lágrimas, pedia perdão e dizia que eu o perdoasse. Na vila, meus pais estavam sendo pressionados. Havia 2 opções: ou me deixavam na porta de uma igreja distante, sem que ninguém soubesse, ou os vizinhos me matariam. Fiquei em choque, tentei ser o mais cordial possível e fui embora. Estava atordoado. Eu não podia acreditar que os meus pais me abandonaram por uma superstição, por contos de fadas ou uma lenda. E o ressentimento voltou. Nunca mais quis saber deles. Até que um dia, quando eu tinha por volta de 20 anos, eu estava trabalhando no meio do campo. Fiquei postes para fazer uma cerca. E naquela noite, enquanto eu dormia em meu trailer, de repente senti uma dor imensa no estômago. Sentia que meus órgãos estavam lutando entre si. Depois eu comecei a sentir como se minha pele estivesse rasgando, e os meus órgãos também. Ouvi o quebrar dos ossos, tudo era dor. Respirar doía, até que eu desmaiei. Na manhã seguinte eu acordei nu, coberto de sangue. Sangue de uma vaca morta a alguns metros de mim. E eu estava congelado pelo frio da madrugada. Isso foi a minha primeira vez. Naquele momento, quando eu escutei tudo isso que disse Germano, milhões de pensamentos estavam passando pela minha cabeça. Desde que eu pudesse estar sendo enganado e ludibriado, até pensar que tudo era verdade. Havia contradições em mim. Germano não mentia, nunca mentiu. Sempre foi um homem correto e nobre. Não apenas comigo, mas com todo mundo. Ele fez uma pausa para tomar um gole de cerveja e continuou. Naquela época eu estava apavorado. Não sabia como lidar com a situação. Não entendia o que estava acontecendo comigo, que doença eu tinha, o que eu tinha feito de errado para que Deus me castigasse dessa forma. Hoje, depois de viver tudo isso que eu vivi, posso assegurar que não mereço o perdão.
Só existe o destino, e cada homem tem que enfrentá-lo da melhor maneira possível, porque é a única coisa inevitável. Então, eu era um jovem de 21 anos vivendo plenamente na escuridão. Mas sempre há um pouco de luz nesses momentos terríveis, e foi quando eu conheci a minha esposa, os melhores 5 anos da minha vida, mas também os mais mentirosos. Eu mentia por amor, por seu bem-estar. Como não poderia mentir? Se 3 noites por mês eu acordava nu, com um animal morto ao meu lado, eu sou uma besta. Germano levou as mãos à cabeça, aguentando aquela grande dor que o atormentava. Eu via as lágrimas percorrendo as suas bochechas, visivelmente afetado. Eu apenas perguntei se ele estava bem, e ele assentiu com a cabeça. Embora algumas lágrimas continuassem a sair de seus olhos, ficamos em silêncio novamente. Obrigado, meu amigo. Eu tirei um peso do peito. Finalmente eu pude verbalizar o que eu vivo, disse ele. Mas ainda há coisas que não se encaixam. A jaula é para você? Por que você diz que você é uma besta? Eu perguntei temoroso. Na Rússia é o Volkodlak. Em algumas regiões da Espanha é conhecido como o lobo enfeitiçado. Na América do Sul é o Luizón, mas mundialmente é o lobisomem. E é isso que eu sou. Todos os mitos que eram contados no passado são verdadeiros. E há pessoas que apenas por nascer já estão amaldiçoadas. Quem sabe por quê? E sim, a jaula é para mim. Eu não tenho controle sobre o lobo. Ele apenas busca saciar seus instintos. E a maioria deles coloca as pessoas em perigo. Eu não sou um homem mau. É por isso que eu me enjaulo, como nos filmes. Quando Germano estava contando isso, não se ouvia mais o ranger dos galhos, nem o mugir das vacas, ou o relinchar dos cavalos. Até os grilos se calaram. Apenas predominava um silêncio sepulcral. Havia uma pergunta que eu ainda não tinha feito ainda, embora já talvez soubesse a resposta. Eu tinha que perguntar. Não podia ir para casa sem fazer essa pergunta. Então eu lhe perguntei: E como você sobreviveu? Minha esposa era tão linda quanto inteligente. Em nossos últimos tempos, ela percebia que eu mentia na cara dela. A desculpa do trabalho que eu precisava viajar para o campo já não era mais sustentável. Naquela noite, inventei outra desculpa, não me lembro qual, mas com certeza ela achava que eu a estava atraindo com outra mulher e ela me seguiu naquela mesma noite. Se eu tivesse contado a verdade, e a verdade é que eu matei a minha esposa, eu a devorei. Germano desabou em lágrimas e eu senti a vontade de abraçá-lo. Ele chorava como uma criança. Naquela noite decidi ficar em sua casa, fazendo-lhe companhia. Por volta da meia-noite, estávamos sentados em frente à lareira. Germano, cansado de tanto chorar, adormeceu na poltrona. Eu não conseguia e ainda não consigo dormir. Tenho muito para digerir ainda. Tudo é tão estranho e tão irreal. Mas há duas evidências claras em tudo isso. A jaula e que 3 noites por mês, Germano não era visto. E alguns animais aparecem mortos. Inclusive, pessoas em cidades vizinhas sumiram sem deixar rastros.